amiga Cristonieto. Bem, primeiramente, muito boa tarde a todos. É uma grande alegria participar deste seminário, deste evento tão importante, com um assunto tão enriquecedor, que é justamente o homeschooling. E aqui falo não só como defensora 100% do homeschooling, da prática do homeschooling, mas também falo, acredito que em nome de tantas mulheres, de tantas mães, agora eu posso dizer que também sou mãe, né, tenho um filho dentro de mim, estou grávida de 7 meses agora, que alegria. Então, acredito que fale aqui em nome de tantas mulheres, tantas mães que pensam e desejam o melhor para os seus filhos. E quando a gente pensa em educação domiciliar, primeiro, é a forma mais antiga e tradicional, né, de ensino que se tem notícia. Longe de querer nós reagirmos de forma refratária, né, à expansão e sistematização do ensino promovidas no Ocidente a partir do século XIX, seguidas da criação da educação compulsória, digamos assim, o homeschooling é justamente uma tentativa de início na sociedade norte-americana de recuperar o princípio que sempre norteou as instituições de ensino, corrompido, né, nas últimas décadas por ideologias que eu diria que pretendem utilizar as nossas crianças como meros instrumentos de um projeto de engenharia social. Então, quando a gente pensa na palavra homeschooling, a gente precisa fazer aqui uma retrospectiva, eu diria até histórica. Primeiro porque muito foi dito, né, sobre a educação domiciliar, muitos falaram aqui com muita propriedade, mas a educação domiciliar, ela deve ser garantida por uma lei? Se a gente pensar nas CNTPs, ou seja, nas condições naturais de temperatura e pressão, supostamente ela não necessariamente deveria ter uma regulamentação. Por quê? Porque é fruto do direito natural. Então, é fruto do direito dos pais de educarem seus próprios filhos. Até porque não é o Estado que sabe ou que deve saber o que é melhor para o meu filho. Quem educa o meu filho sou eu. Quem sabe o que é melhor para o meu filho sou eu, ou seja, são os pais. Então, isso é fruto do direito natural. Então, não necessariamente precisaria de uma positivação do ordenamento jurídico pátrio. Agora, é claro, nós estamos sob a égide de um Estado que é positivista, eu diria até pior, né? É um Estado que, pela cultura jurídica contemporânea, é neoconstitucionalista, ou seja, tem a primazia dos princípios e tudo mais. Por que falo sobre isso? Porque, infelizmente, a gente vê que hoje é praticamente uma necessidade, sim, se regulamentar o homeschooling, por conta dessa excessiva positivação, ou seja, do Estado ao qual nós vivemos, ao qual nós estamos submetidos. Então, para nós pensarmos num processo de regulamentação que atenda devidamente à necessidade das famílias, que atenda os anseios das famílias que depositam em nós a confiança, porque, veja, nós todos que estamos aqui, né, inclusive quero cumprimentar o deputado professor Jaziel, doutor Jaziel, perdão, que é o presidente dessa frente parlamentar em defesa do homeschooling, por quem tem tanto carinho, né? Enfim, nós estamos ombreados nessa luta. Eu tive a oportunidade de ouvir os discursos e as palestras proferidas anteriormente, o deputado Bia Kicis, o deputado Enrico Mizazzi, né, o líder do governo na Câmara, o deputado Ricardo Barros. Enfim, nós estamos todos em prol desta luta, dessa defesa do homeschooling. Mas a gente não pode perder de vista um princípio que eu diria que é o norteador de tudo isso, né? Primeiro, saber que é direito natural dos pais. E segundo, o princípio da subsidiariedade. E aqui eu preciso falar sobre ele. O princípio da subsidiariedade significa dizer, na prática, o quê? Que o Estado ele precisa proteger e salvaguardar os direitos desses entes que são menores, tidos como menores, os órgãos menores, as instituições primárias, no caso a família. E eu fico muito feliz e acho muito louvável existirem associações, como, por exemplo, as associações de pais, né, pais homeschooling, pais que praticam e que querem a garantia da regulamentação do homeschooling para os seus filhos, para que possam exercer, eu diria, esse direito tão sagrado que é de educar os seus próprios filhos. E por que o Estado vai cercear essa liberdade dos pais? Aqui não há qualquer imposição. Nós não estamos aqui pleiteando a obrigatoriedade do homeschooling, não é isso, né, que se pleiteia, nem os pais desejam isso. Os pais eles querem que seja garantido a liberdade deles, ou seja, que os pais tenham o direito de poderem exercer esta grande e sagrada missão, que é a educação, que começa primariamente dentro de casa. A família é berço de princípios e valores, a família é a célula máter da sociedade, sem a qual sequer nós teríamos uma sociedade. E detalhe,
ela precede o Estado. A família é anterior ao Estado. Então, o Estado precisa ser o quê? O colaborador da família. O Estado precisa garantir os direitos da família. E nós, enquanto parlamentares aqui, eleitos democraticamente, precisamos acolher essas demandas da família e poder bem exercê-las. E por isso que nós precisamos lembrar do princípio da subsidiariedade. Princípio esse que nos faz entender, né, a primazia da família, que a competência primária na educação é da família. De fato, nós temos ali o Estado como digamos assim, um garantidor desse direito, deve assim ser, né? E o Henrico mesmo falou sobre a corresponsabilidade que há, mas eu diria que, em nome do princípio da subsidiariedade, quando que se justificaria uma intervenção do Estado na família? Justamente nessa célula nuclear, esse núcleo vital da sociedade. Quando que se justificaria? Eu diria que tem duas hipóteses que pode se justificar a intervenção do Estado na família. Uma delas é quando há negligência, ou seja, né, quando uma família negligencia de fato a educação dos seus filhos, relega a educação dos seus filhos, ou então não provê aos seus filhos as necessidades prementes. Então, quando existe uma negligência, ali sim se justifica. E o próprio Código Penal já se presta a este papel, né? Da mesma maneira, nós temos quando há um excesso, ou seja, um excesso, um abuso, aí sim também se justificaria. Como nós vemos, infelizmente, acontecer, tantas crianças que muitas vezes acabam sendo espancadas dentro de casa, e isso realmente é um excesso, um abuso. Isso justificaria, então, pelo princípio da própria subsidiariedade, uma intervenção do Estado na família. Agora, sobre o crime de abandono intelectual que foi falado, né, o artigo 246 do Código Penal, que eu vi que a deputada Bia Kicis, que me antecedeu, ela muito bem tocou no assunto do nosso projeto que ela também figura como signatária, como Carla Zambelli, o deputado doutor Jaziel e tantos outros parlamentares que estão conosco nessa luta, né? É um projeto que é o 3262, de 2019, e ele afasta da incidência deste dispositivo, ou seja, deste artigo 246, justamente as famílias que optaram por essa modalidade de ensino, qual seja o homeschooling. Será que os pais eles podem ser punidos, vamos dizer assim? Será que os pais eles merecem, eles podem ser punidos por simplesmente optarem pela modalidade do homeschooling? Ou melhor, por praticarem o homeschooling com seus filhos? Será que o Ministério Público tem autoridade ou deveria ir ao encalço dessas famílias como se elas fossem criminosas? Aqui eu suscito uma reflexão, porque eu fico completamente assim, indignada, eu fico realmente perplexa quando eu ouço as diversas indignações de tantas famílias, e com toda razão, famílias essas, hoje nós pudemos ver no slide anterior, né, quantas famílias que de fato são catalogadas aí que praticam homeschooling, salvo engano, são até mais de 8 mil famílias que praticam aqui no Brasil. Então, tantas famílias que realmente querem e merecem respeito, merecem praticar, né, com liberdade, sim. Isso deve ser salvaguardado pelo Estado. O Estado não pode ser alguém que perverte esse papel. Não pode usurpar a competência da família. A família, ela sempre será protagonista na educação do seu filho. Embora muitos pais, de fato, optem, não só tem alguns que optam pelo homeschooling, isso tem que ser garantida essa liberdade, mas tem aqueles que, como, por exemplo, o deputado Paulo Ganini, que eu ouvi a sua exposição, ele disse que por ele não pratica, ele defende o homeschooling, a prática, mas ele não faria homeschooling com o seu filho. É um direito que ele tem também, de, por exemplo, colocar o seu filho na escola, porque a escola tem que ser parceira da família. A escola não pode simplesmente subverter o papel da família, tampouco o Estado pode fazê-lo. Então, será que nós aqui, nessa discussão, será que nós não precisamos ampliar esse debate também para que a gente tome muito cuidado para não chancelar uma intervenção maior do Estado sobre a família? Aqui fica a minha reflexão, né, associada aos meus pares, associada a todos os parlamentares que me antecederam, né? Eu, particularmente, além de 100% defensora do homeschooling, claro, eu ouço os anseios das famílias também, como todos vocês que estão aqui presentes e que se preocupam mesmo com a melhor forma de educação dos seus filhos. E a quem cabe escolher? A quem cabe ter essa faculdade? A família.
A família é que ela que vai escolher, ela que vai discernir sobre a melhor forma de educar o seu próprio filho. Por exemplo, a minha casa, né? Minha mãe, meu pai, na verdade meu pai não, meu pai é engenheiro, mas ele, querendo ou não, ele ensina muito dos meus irmãos, né? Então, acaba sendo um pouco desse professor, tendo esse papel de professor. Mas a minha mãe, minha sogra, minha família é cheia de professores. Então, são pessoas que estudam, né? E que dão aula, na verdade, em sala de aula mesmo, né? Na escola. Mas eu jamais poderia cercear essa liberdade, porque minha família é cheia de professores e achar que então eu não posso defender o homeschooling. Isso não existe. É uma incompatibilidade falar uma coisa dessas, porque aqui a gente está defendendo essa liberdade e está defendendo algo que é muito maior do que uma própria lei. A lei apenas precisa garantir aquilo que faz parte, que é fruto do direito natural. E aqui eu já praticamente encerro, primeiro agradecendo a oportunidade, viu, doutor Jaziel? Vossa Excelência sabe que pode contar 100% comigo nessa causa, nessa luta, e eu sou uma grande defensora do direito natural. Então, quando a gente pensa em direito natural, sim, homeschooling é um exemplo do direito natural, né? Ou seja, é inerente à natureza humana, é inerente a algo que não precisava, como disse no início, nem de positivação, mas por estarmos num estado que é bastante positivista, né? Infelizmente, a gente precisa regulamentar, mas que seja uma regulamentação bastante equilibrada, que seja uma regulamentação que nós possamos fazer para atender de verdade as famílias e não colocar as famílias no cabresto do Estado. E não ser como exatamente o deputado Henrico Mizrazi, eu tive a oportunidade de ouvi-lo, e ele falava, né, seria uma espécie de MEC em casa. Nós não queremos isso. Nós não queremos um MEC em casa. Né? Nós queremos a educação domiciliar. Nós queremos que os pais tenham esse direito e a garantia da liberdade de educar os seus próprios filhos. Até porque, como falei, eles são os protagonistas na educação. E o Estado precisa assegurar esse direito, que é, sim, direito natural. Então, a lei positiva, ela precisa ser um reflexo, eu diria, da lei natural e da lei moral natural, né, que está inscrita e gravada, inclusive, nos corações dos homens, né, de boa vontade e tudo mais. Então, aqui eu encerro agradecendo mais uma vez, né, o espaço concedido, a oportunidade. Agradeço a todos aqueles que tiveram presentes e que enriqueceram muito esse debate. Acredito que, a partir desse seminário, nós tiraremos, sim, não só conclusões, mas poderemos amadurecer ainda mais essa forma de modalidade e pensar, né, estrategicamente na melhor maneira de regulamentar, sim, em respeito ao princípio da subsidiariedade, em respeito às famílias brasileiras, e também fazendo valer o que está na própria Constituição Federal, aqui preciso dizer. Né? A Constituição Federal, no seu artigo 226, legitima aquilo que nós estamos chancelando, falando aqui o tempo todo, que a família é base da sociedade, então a família merece especial proteção do Estado. Então nós não podemos ser violadores da família, nós não podemos colocar o Estado cada vez mais como interventor nas famílias. Pelo contrário, a gente tem que tirar as famílias desse cabresto, porque as famílias elas precedem o Estado, sim, e garantir uma regulamentação responsável, equilibrada, de modo a atender a demanda dessas famílias, sim, que tanto desejam, que tanto esperam e que estão aí ansiosos, estão na expectativa de uma boa regulamentação por parte do Congresso Nacional, até porque, né, a prerrogativa desse caso é nossa, né, dos parlamentares, até porque como o Supremo Tribunal Federal decidiu em 2018, né, eles disseram que, obviamente, não havia qualquer inconstitucionalidade, lógico, pelo contrário, existe, está 100% à luz da Constituição, até mesmo fazendo aqui uma menção ao artigo 226, que já anteriormente citei, mas também nós não podemos esquecer que o Supremo Tribunal colocou que carece de regulamentação. Então, essa regulamentação precisa ser feita, sim, pelo Congresso Nacional. Agora, que seja respeitando 100% o direito natural dos pais, que seja respeitando 100% a família brasileira que espera de nós essa atitude, né, e que, de fato, é algo, eu diria que é nobre, que é a educação dos filhos, né, já que a família é essa guardiã desses princípios e valores. Então, muito obrigada, deputado doutor Jaziel, pelo espaço cedido. Agradeço a todos os parlamentares aqui presentes, aqueles que tiveram a oportunidade de estar aqui conosco, e que a partir desse seminário nós possamos refletir ainda mais, amadurecer ainda mais e juntos defendermos cada vez mais o homeschooling. Deus abençoe a todos. Obrigado,
minha amiga Cristiane, deputada brilhante, agradecemos pela sua participação.